Pessoal, calorimetria. Coloquei um mapa mental aqui para a gente visualizar alguns conceitos bem importantes. No nosso lado direito aqui, nós temos essa definição, que nada mais é do que essa energia em trânsito, tá? Entre um corpo mais frio e um corpo mais quente, tá? E essa energia em trânsito a gente chama de calor. A unidade de medida que a gente vai usar vai ser a caloria, e uma caloria equivale a 4,186 joules, tá? A mesma coisa. Do lado de cá, no nosso canto esquerdo, canto direito, nós já temos a definição de calor sensível. E o que é calor sensível? Nada mais é do que quando a gente tem apenas uma mudança de temperatura, por exemplo, da água. A gente tem uma água, por exemplo, a 0 graus Celsius, a gente quer elevar essa temperatura a 60 graus Celsius. Não tivemos ali uma mudança de estado físico, tá? Nós tivemos apenas uma mudança de temperatura, então nós estamos tratando de calor sensível. E a fórmula que a gente vai usar vai ser essa daqui, ó, Q igual a massa vezes o calor específico, tá? Que esse valor aqui geralmente eles estão no problema, vezes a variação de temperatura final menos a inicial. Mas aqui para baixo nós temos o calor latente, tá? A gente vai usar essa fórmula quando a gente tiver mudança de estado da matéria, quando a gente passar, por exemplo, do líquido para o sólido, do sólido para o vapor, tá? Houve mudança de estado de matéria e nós estamos tratando de calor latente. E o calor latente a gente vai trabalhar com a massa, vezes esse Lzinho aqui, que é um valor específico também. E ele dá no também, ele costuma dar no enunciado esse valor. Aqui desse canto de cá, temos a mudança de estado. Ficou pequenininho, eu botei um pouquinho maior aqui, ó. Toda vez que a gente tem aumento de temperatura, por exemplo, do sólido, e a gente quer passar para o estado líquido, nós temos um processo aqui que a gente chama de processo de fusão. Do líquido para o gasoso, nós temos um processo chamado de vaporização, e do sólido para o gasoso, sublimação. Tá? Isso acontece quando a gente tem aumento de temperatura. Quando a gente tem uma diminuição de temperatura, por exemplo, do gasoso a gente quer passar para o líquido, nós chamamos de liquefação, e do líquido para o sólido nós chamamos de solidificação. Do gasoso para o sólido, sublimação. Tá? Isso aqui é um conceito bem importante, que é legal a gente relembrar. E aqui tem um outro mapinha mental que eu achei bonitinho, achei interessante, coloquei aqui também. Calorimetria, definição, energia em trânsito, troca de calor. Troca de calor, a gente pode receber calor ou a gente pode doar calor. Tá? Calor sensível, como falamos lá em cima agora há pouco, é a mudança de temperatura apenas. Trabalhamos com essa fórmula aqui. Calor latente, quando a mudança de estado físico, Q igual a M vezes L. Também vimos ali em cima. Uma caloria equivale a aproximadamente 4,25 joules, né, que é energia. E essa parte de cá a gente vai ver um pouquinho mais para frente. Coloquei as duas fórmulas aqui, a definição de cada uma delas. Podem colocar essas definições no caderno que ainda não tiver. E vamos para um exemplo resolvido, um exercício resolvido aqui, para a gente ver vamos relembrar como é que a gente faz isso na prática. Número 1. Determine a quantidade de calor necessária para transformar 20 gramas de gelo a 30 graus Celsius em 20 gramas de vapor de água a 120 graus Celsius. Ele deu esses dados aqui no problema, tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que observar é o seguinte, gente. Nós temos gelo e nós queremos transformar isso em vapor de água. Gelo a menos 30 graus Celsius. Então, esse aqui é o início do nosso processo. Gelo a menos 30 graus Celsius. E nós queremos transformar em vapor de água a 120 graus Celsius. Está do lado de cá. Tá vendo? O que a gente vai ter que fazer primeiro, pessoal? A gente vai ter que derreter esse gelo, transformar esse gelo em água, para depois a gente transformar esse gelo em vapor. Então, aqui no início, a gente tem um gelo, menos 30 graus Celsius. A primeira coisa que a gente vai ter que fazer é subir a temperatura desse gelo até 0 graus Celsius. Por que 0 graus Celsius, professora? Porque é a temperatura que o gelo vai começar a derreter e se transformar em líquido. Tá? Então, o primeiro processo aqui, a gente vai transformar esse gelo, a gente vai elevar a temperatura de menos 30 até 0 graus Celsius. Como a gente só mudou a temperatura desse gelo, pessoal, a gente só subiu essa temperatura, só mudou a temperatura, então a gente vai trabalhar com calor sensível nessa etapa, tá bom? Então a gente vai usar a fórmula do calor sensível, que é essa daqui, mencionado lá em cima. Daqui para cá, olha só, não houve mudança de temperatura, houve mudança de estado físico. O gelo derreteu e se transformou em líquido. Esse processo aqui acontece em 0 graus Celsius. Como mudou o estado físico, nós vamos trabalhar aqui com calor latente, tá? Que é a fórmula Q igual a M vezes o Lzinho. Eu botei esse Fzinho aqui porque é fusão. Como a gente tem um gelo se transformando em água, a gente está falando de fusão. Então, eu coloquei um LF aqui.
Daqui para cá, pessoal, só elevamos a temperatura dessa água, tá? Qual é o ponto de ebulição da água? O ponto que a água começa no processo de vaporização. É 100 graus Celsius, né? Então, dentro desse intervalo aqui de temperatura, ela continua em estado líquido, tá? Só elevamos a temperatura dessa água de 0 para 100. Então, aqui a gente tem um calor sensível de novo, que é massa vezes o calor específico vezes a variação de temperatura. Temos aqui a fórmula do calor sensível. Daqui para cá, pessoal, a água já entrou em processo de vaporização, tá vendo? Chegou em aproximadamente 100 graus Celsius, não exatamente 100, não, um pouquinho menos. A nossa água entrou em processo de vaporização, mudou o estado físico dessa matéria, então a gente vai trabalhar com calor latente aqui, que é igual a massa vezes o LF. Por que LF? Porque nós estamos falando de fusão. Mudou do líquido para o gasoso, nós estamos falando de fusão. Como mencionou lá em cima também. Daqui para cá, o último processo, não menos importante, nós só elevamos essa temperatura um pouquinho mais. Ó. Ele está pedindo para que essa temperatura chegue a 120 graus Celsius, não é isso? Então, ela vai passar de 100 graus Celsius para 120 graus Celsius, que é a temperatura final que o problema está pedindo. Então, elevamos aqui essa temperatura de 100 para 120, só mudamos a temperatura, né? Ele continua aqui no mesmo estado físico. Então, vamos trabalhar com calor sensível, que é essa fórmula do lado de cá. Então, essa aqui vão ser as 5 contas, vai ter que fazer 5 contas diferentes aqui. Mas são contas simples, são contas básicas. Depois a gente soma todos os resultados que a gente encontrou e acabou. Então, vamos lá, vamos para o primeiro aqui. Subir um pouquinho aqui. Vamos substituir os valores que a gente tem, não é isso? Então, Q igual a massa, ele deu ali em cima, que é 20 gramas, não é? Esse Czinho aqui vai ser o calor específico do gelo, que a gente está tratando de gelo, né? Então, vamos ver aqui em cima quanto que, ó. Calor específico do gelo, 0,5. Então, vai ser esse 0,5 que nós vamos substituir aqui. Vezes a variação de temperatura. A temperatura que a gente tinha aqui, final, é 0 e a temperatura inicial é menos 30. Eu vou fazer direto, tá? 0 menos 30. Como é que ficaria isso aqui? Ficaria 0 menos 30. Menos com menos aqui daria mais, né? Então, 0 mais 30 daria 30 menos mesmo. Então, eu vou botar direto aqui o 30, tá? Final menos a inicial aqui. Agora é só a gente pegar e multiplicar isso aqui. Então, Q vai ser igual a 20 vezes 0,5 vezes 30. Isso aqui vai dar 300 calorias. Tá? Então, para a gente conseguir aqui elevar essa temperatura desse gelo de menos 30 até 0, a gente vai precisar de 300 calorias. Vamos agora para essa parte aqui. Qual é a quantidade de calor necessária para a gente conseguir derreter esse gelo por total? Tá? Não houve mudança de temperatura, houve mudança de estado físico aqui. Então, nós vamos trabalhar com calor latente. Tá? Então, vamos substituir os valores que a gente tem aqui. Ó. A massa continua sendo 20 gramas, que ele deu no enunciado. E esse Lzinho aqui é o de fusão, né? Já que a gente mudou do estado sólido para o estado líquido, nós vamos trabalhar com calor latente de fusão. Vamos ver o valor dele aqui em cima. Calor latente de fusão, ó, é 80 calorias por grau Celsius. Então, vai ser 20 vezes 80. Multiplicando isso aqui, nós vamos ter 160 calorias. Beleza? Vamos agora para essa parte de cá. O que aconteceu aqui agora? Nós só mudamos, só elevamos a temperatura, né? Isso, ó. Então, nós subimos a temperatura dessa água em estado líquido, né? A água só pode ser em estado líquido, de 0 até 100 graus Celsius. Então, aqui a gente só mudou a temperatura, então a gente vai trabalhar com calor sensível, que é aquela fórmula ali. Vamos substituir massa vezes o calor específico aqui, pessoal, a gente vai ter que substituir no C o calor específico da água, tá? Vamos ver aqui quanto que é. Ó, calor específico da água equivale a 1 caloria por grau Celsius. Então, aqui eu vou substituir o 1 vezes a variação de temperatura. A variação de temperatura aqui foi final menos a inicial, né? Então, vai ser 100 menos 0. 100 menos 0 vai dar 100, né? Então, posso colocar o 100 aqui. Agora, eu vou multiplicar isso aqui. 20 vezes 1 vezes 100 vai dar 2.000 calorias. Bom, vamos agora para esse daqui. Tá? Aqui, o que aconteceu? A temperatura continua a mesma. Ó. Ele mudou o estado físico. Ele passou do líquido para o gasoso, não é isso? Então, a gente vai trabalhar aqui com calor latente. Então, Q igual a massa, que é 20, vezes o L de fusão, né? Lembrando, trocou do estado líquido para o estado gasoso, nós estamos falando de fusão.
Então, vamos ver aqui quanto que é o L de fusão. É 80, tá vendo? Calor latente de fusão aqui. Fusão não, desculpa, vaporização, gente. Ó, calor, também é o calor latente de vaporização, a 540 calorias. Vamos mudar aqui primeiro. Bota um Vzinho aqui, L de vaporização, que é 540. Então aqui vai ficar 20 vezes 540, que multiplicando isso daí, nós teremos 1080 calorias, tá? E o último aqui, não menos importante, né? Vamos só determinar quanto de calor necessário a gente precisa, né? Quanto de energia a gente precisa para a gente conseguir elevar essa temperatura desse vapor de 100 até 120. Não mudou o estado líquido, não mudou o estado físico, só mudamos a temperatura, né? Então a gente vai trabalhar com calor sensível de novo. Então Q igual a massa que ele deu, que é 20 gramas, vezes o calor específico do vapor. Vamos ver quanto que é aqui, ó. Calor específico do vapor de água, 0,5. Então vai ficar 20 vezes 0,5 vezes essa variação de temperatura aqui, que vai ser 120 menos 100, que vai dar 20, né? Vamos agora multiplicar isso aí. 20 vezes 0,5 vezes 20 vai dar 200 calorias. Como ele está pedindo aqui, pessoal, a quantidade de calor necessária para a gente transformar disso até isso, transformar gelo a menos 30 até vapor de água até 120, a gente vai ter que somar todos esses resultados que a gente encontrou aqui. Quando a gente somar esses resultados aqui, nós vamos ter o calor total necessário. Então, a gente vai somar 300 mais 160, mais 2.000, mais 180, mais 200. Somando isso aí, nós vamos encontrar um total de 3.740 calorias, tá? Finalizamos aqui o nosso exercício, nosso exemplo.